Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão vivendo um tempo de crise? Que nada. Tempo de crise foi no século XIV. O século XIV, principalmente no caso na Europa, que é onde nós vamos tratar sobre esse momento, foi um período considerado de uma crise tremenda. Ao longo do século XIV, diversos motivos vão se conciliar para fazer com que esse período fosse chamado de um período de crise, no século XIV. Entre esses problemas que nós vamos tratar hoje, nós temos aí as mudanças climáticas, questões como, por exemplo, rebeliões camponesas. Além disso, nós tivemos guerras e, como não bastasse tudo isso, como se ainda não bastasse, nós ainda tivemos uma grande pandemia, nesse período aí assustador, aonde literalmente as pessoas estavam pensando que o mundo iria acabar devido a tantas e tantas ameaças, conflitos e problemas durante esse período do século XIV. Mas vamos aí especificamente ao que estava acontecendo. Além da própria questão do próprio modo de vida, dessas próprias pessoas, principalmente dos servos que já tinham uma vida extenuante, problemática, ali espremida, pelas próprias obrigações feudais, como se isso já não bastasse, ainda tivemos uma pequena era glacial, como ficou conhecida, um aumentozinho aí dos invernos, os invernos se tornaram um pouco mais frios e um pouco mais prolongados, questões de dias a mais, mas isso já foi o suficiente para, por exemplo, entre os anos de 1315 a 1317, a Europa passou por esses invernos um pouco mais prolongados. Então, resultado, tiveram plantações, ou seja, produções agrícolas mais difíceis, ou seja, menores. O resultado não ia ser outro, a não ser a própria situação que vai se desenrolar, como, por exemplo, o aumento da fome desses camponeses e da população mais pobre de um modo geral. Isso acelerou um processo que vai fazer com que existissem diversas rebeliões camponesas. Até porque os senhores feudais, eles vão buscar espremer cada vez mais os seus servos, justamente porque a grande questão sobre eles era que, eles estão produzindo menos. Não era o problema climático, ou estão escondendo a própria produção. O resultado é que esses servos teriam mais obrigações e mais dívidas a serem pagas aos seus senhores. Bom, como nós podemos observar, já por volta de 1323, 1328, já tem uma grande rebelião camponesa, no caso ali de pessoas, os jornaleiros, pessoas que trabalhavam por jornada de trabalho, na região de Flandres, uma região ali no norte da França, na Bélgica, nessa área. Já tem uma rebelião longa, onde as pessoas estavam justamente se revoltando contra essas péssimas condições de vida que as pessoas estavam vivendo. Claro que os mais pobres principalmente. Como se já não bastasse essa própria questão climática e as próprias rebeliões que estavam se iniciando pelos próprios camponeses, insatisfeitos pela sua própria condição de vida, o rei da França faleceu. O rei Carlos IV faleceu. Nada de diferente de outros momentos, a não ser porque o problema é que ele não tinha herdeiros diretos. E o rei da Inglaterra era o herdeiro mais próximo, ou seja, o rei Carlos não tinha filhos. E o rei da Inglaterra, o Eduardo III, era o herdeiro mais próximo, mais proeminente, mais importante na linha de sucessão. Isso criou um pequeno problema. Como vocês sabem, principalmente nessa época, inglês e francês não se batiam muito bem, ou se batiam demais. Ou seja, tinham muitos problemas, tinha muitas guerras entre ingleses e franceses nesse período. E aí, para se somar mais ainda a essa questão da sucessão do trono, nós temos de novo essa região de Flandres, que estava sob o controle da França, é território francês nesse período, só que essa área era uma área produtora de tecidos de lã, e tinha muito contato, fazia muito comércio com a Inglaterra. E o rei da França queria, o governo da França queria ter o controle sobre essa região de uma forma muito mais forte, ter o monopólio da produção, por exemplo, de tecidos de lã nessa área. Aí
começa a Guerra dos 100 Anos. São os dois motivos principais. A questão econômica dessa área produtora de tecidos no norte, assim como também a própria questão da sucessão do trono. Essa guerra foi longa, né? A chamada Guerra dos 100 Anos. Ela vai começar em 1337 e vai até 1453. E não foi esse período todinho de 116 anos, né, onde eles lutaram o tempo todo, o dia inteiro. Não é assim que funcionam as coisas num conflito. É claro que teve muitos momentos de intensidades maiores e outros momentos de, vamos dizer, de diminuição dessa própria tensão, de alguns acordos, de algumas tentativas de paz. Mas essa guerra, como vocês viram, durou gerações. Ela é, de um modo geral, chamada de Guerra dos 100 Anos, né? Mas ela teria durado um pouco mais, mas é mais fácil até dizer, né? Guerra dos 100 Anos. Torna assim até mais um nome melhor para os ouvidos, né? Para se pronunciar. Mas é uma guerra que durou gerações, como vocês estão vendo. E ela arrasou os campos franceses, os territórios, a maior parte dos conflitos foi mesmo na França, em territórios franceses, os combates, as lutas durante esse período, e vai devastar campos, e quem paga o preço maior sobre isso é a população mais pobre. É a população que vê essas áreas produtoras serem destruídas, queimadas, muitas vezes eles são levados ao combate, problemas dentro desse próprio contexto populacional. E não por acaso a própria produção de alimento, no caso os alimentos se tornam mais caros, mais escassos, mais difíceis. E aí não dá outra. A população que tem dificuldades para se alimentar vai ter mais dificuldade ainda. Você tem a carestia, o aumento do preço dos produtos. Para completar esse quadro, como se já não bastasse, ainda chegou na Europa a famosa peste, a pandemia de peste bubônica, ou como em alguns casos é chamada de peste negra, chegou na Europa aí por volta de 1347, se estendendo um pouco mais até meados de 1351-53. Durante esse período, né, de maior intensidade e menor intensidade, milhões de pessoas morreram, cidades foram devastadas, pessoas desesperadas de pânico geral na própria Europa por causa dessa doença. Que por si só, ela já é uma doença, vamos dizer assim, feia, né? Ela é uma doença que você fica com bulbos grandes, pretos, né? De pus, é horrível, é feia. Então, ela por si só, além da grande quantidade de mortos que vai ter dentro desse contexto da população, 1 para cada 3 morreu, causando um terror tremendo, ou seja, as pessoas estão imaginando que o mundo vai acabar mesmo, causando um terror nessa própria população. Então, é claro que essa população, que já vivia em certas dificuldades, como por exemplo da própria alimentação, vai morrer em grande número. Né? Os camponeses, os mendigos, os mais pobres, claro que atinge todos os grupos, mas essa população camponesa, esses que já estão em dificuldades, como por exemplo, passando inanição, fome, eles têm mais dificuldade de suportar a própria doença e eles vão morrer num percentual maior do que os ricos e que poderiam se mudar, ir para outros cantos, não atingido ainda pela própria pandemia, como também a própria questão de que eles se alimentam um pouco mais, e isso em muitos casos faz alguma diferença. Então essa pandemia foi terrível, né? A peste que veio da China, né? Pela rota da seda, vai chegar na Europa, em navios genoveses e vai se alastrar de uma forma devastadora pela Europa. Encontrou um ambiente extremamente favorável, além de uma população muito precária, passando muitas necessidades, você ainda tinha a questão da cidade em si, que eram imundas, sujas. E como vocês devem já saber,
A pandemia é provocada por ratos, especificamente pelas pulgas dos ratos que são transmissoras, né? Os ratos infectados e essas pulgas, e o ambiente muito favorável para a disseminação desses ratos e pessoas misturados ali com sujeira, né? O ambiente naturalmente era muito sujo nessas próprias cidades, sem saneamento, sem limpeza, encontrou um ambiente extremamente favorável para que essa doença se alastrasse. Então, o número de mortos foi enorme sobre essa própria população, algo como talvez alguns analistas colocam, alguns livros colocam que algo como 60 milhões de pessoas morreram dessa gigantesca pandemia, a mais ou menos um pouco mais de um terço da população da Europa. Isso é tremendamente devastador para qualquer sociedade. A Europa passou por isso. Como se já não bastasse essa própria situação, quando a pandemia já está indo embora, alguns anos depois, começa uma série de rebeliões camponesas, essas especificamente como as jaquérias, algo como João Ninguém, por uma tradução seria mais ou menos como isso, essa ideia de, no português seria como algo como o João Ninguém, ou seja, jaquérias. Essas jaquérias vão começar ali na região ao redor de Paris. Em 1358 você tem essa grande rebelião, assombrando os senhores, né? Porque o problema não era bem quando tinha pobreza, o problema era quando os pobres se juntavam e invadiam os castelos dos senhores e, obviamente, revoltados sobre essa própria condição de vida miserável que eles estavam vivendo. Muitos vão ser mortos, trucidados pelos seus próprios servos, pelos camponeses, e não poderia dar outra, ou seja, a formação de exércitos para controlar essas próprias rebeliões. E vão controlar. Embora ficasse um mal-estar, a situação, em alguns casos, sim, vai ter mudanças, né? Vai ter negociações, numa tentativa de melhorar um pouco a vida dessas próprias populações afligidas sobre essas próprias dificuldades que estavam vivendo. Então, por exemplo, diminuindo algumas obrigações, facilitando com que alguns servos, por exemplo, pudessem sair do feudo e, por exemplo, morar na cidade, nos burgos. Né? A gente já falou dos burgos em outra videoaula, assista a minha outra videoaula, as videoaulas, inclusive, sobre a Idade Média, esse momento tão importante que é o que a gente está falando agora. Então, dê uma assistida, faça aquela retrospectiva para entender um pouquinho melhor. Mas esse período do século XIV é tenso, como vocês estão vendo, e não foi só essa rebelião, existiram outras rebeliões, como aquela que ocorreu na Inglaterra, próximo a Londres, nas regiões da Inglaterra, em 1381. São rebeliões bem significativas, onde essa população buscava certas mudanças, certas condições melhores de vida. Então, vocês estão vendo que o século XIV é um século tenso, cheio de problemas, e que inclusive a Guerra dos 100 Anos, ela deu uma paradinha aí, né, durante a grande peste, a grande praga, né, a pandemia peste, mas ela retorna. É uma guerra que, como eu já falei, nessa mesma videoaula, e em outras videoaulas também, ela foi até 1453. Então, assistam minha videoaula específica sobre a Guerra dos 100 Anos, né, onde a gente trata melhor sobre esse contexto terrível, sobre as suas causas, seus desdobramentos, bem como as consequências. Né, em alguns casos, para alguns países, essa própria guerra teve consequências boas, que enquanto os outros se matavam, por exemplo, Portugal lucrava, criando rotas comerciais importantes, né, nessa dinâmica comercial, já que a guerra estava se desenrolando principalmente, mas não somente, mas principalmente entre a Inglaterra e a França. Claro que tem envolvimento de outros estados nacionais, outros países, mas Portugal está um pouquinho de fora nesse contexto. Então, algumas rotas são desviadas do Oceano Atlântico para o Mar do Norte, né? Então passa justamente por Portugal, e Portugal se beneficiou um pouco por causa desse contexto da Guerra dos 100 Anos. Então você tem mudanças bem significativas por causa disso, onde nós temos estudado bastante sobre isso. Tá bom, gente?
Como vocês viram, o século XIV é um século tenso, problemático, que envolve algumas mudanças, mesmo que ainda pequenas, mas muito significativas quando você já está no limite da sua força produtiva, né, ali. Então essa pequena mudança com invernos um pouco maiores já foi muito duro para essa própria população, que aumentou também as obrigações sobre os servos, porque os senhores queriam mais recursos, mais dinheiro, para comprar até produtos, as especiarias, né, os produtos do Oriente. E, como eu falei, né, além disso você teve os conflitos. O mais significativo desses conflitos foi a própria Guerra dos 100 Anos. Também teve pandemias terríveis, né, como a peste bubônica, que dizimou milhões de pessoas, e as revoltas camponesas, que são muito importantes durante esse período. Não esqueça a todos vocês de se inscrever no canal. Todos vocês que estão assistindo e ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Também dê o seu like e ative o sino para que quando nós lançarmos outras videoaulas, vocês tenham acesso imediato. Eu sou o professor Romildo e até a próxima, pessoal!